Vamos, com uma salva de palmas, receber o nosso pai, apóstolo Nhamequei. Muito grato a Deus por ser o pregador desta manhã. A Bíblia diz que é mais abençoado dar do que receber. Então, como eu vou dar, eu sei que serei abençoado. Aqueles de vocês que vão receber, vocês vão ser, não sei, porque você acredita quem dá e debita quem recebe. E assim, uma vez que você vai receber, cabe a você também dar. Caso contrário, você ficará em dívida. Sim, é isso que significa. Então, recebam bem. Vão e deem àqueles a quem devem dar. Deixe que isso transforme você primeiro. Depois, dê a quem deve dar. Na base, para que juntos sejamos libertos. Eu falarei sobre o tema Um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Vou pegar emprestada essa expressão do Salmo 42, versículo 7. Um abismo chama outro abismo. Mas vamos ler a partir do versículo 1. Vou ler do versículo 1 ao 4. E pulamos para o versículo 7, por causa do tempo. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei ir e me encontrar com Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem o dia todo: onde está o seu Deus? Lembro-me dessas coisas ao derramar minha alma, como eu costumava ir à casa de Deus, sob a proteção do Poderoso, com gritos de alegria e louvor entre a multidão festiva. Então pulamos para o versículo 7. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cataratas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Um abismo chama outro abismo. Agora, este salmo expressa algo mais do que um anseio pela presença de Deus ou pelo retorno ao santuário. Este aqui está procurando pelo próprio Deus. Ele está ansiando pelo próprio Deus. Não se trata tanto de querer voltar ao templo para adorar, mas ele está procurando pelo próprio Deus, como a corça anseia pelas correntes de água. Agora, o arquejo é uma resposta fisiológica ao calor e ao estresse. Então, quando dizemos que o cervo anseia por água, a condição em que o cervo se encontra não será nada fácil. Pode ser muito estressante, a ponto de ele querer água. Se você ler todo o Salmo 42, perceberá que o escritor não estava nada tranquilo. Os inimigos o cercavam e o provocavam, perguntando se o seu Deus ainda estava vivo para salvá-lo. E é aí que ele também estava implorando para que sua alma estivesse segura. E ele estava até se encorajando. Minha alma, você verá o Senhor mais uma vez. É como se ele não tomasse cuidado, ele fosse perder a vida. Agora, este salmo é sobre vulnerabilidade e dependência. Vulnerabilidade e dependência. Ele destaca a fraqueza de uma criatura e a dependência de um recurso vital, refletindo a necessidade da humanidade de Deus. Agora vejam, o cervo não tem esse tipo de força, como os leões e os tigres. Mas Deus lhe concedeu braça. Ele é capaz de pular bem alto. E então ele é capaz de nadar. Ele pode submergir na água por horas. O cervo não sente sede com facilidade. Se ele estiver se alimentando de comida um pouco úmida, pode viver sem água por meses. E então este salmo não está realmente falando sobre sede, mas a ênfase está no anseio, porque os inimigos estão por perto. Agora, se vocês puderem ver esta imagem que está aqui, este é um cervo chinês. Agora, olhem para a água em que este cervo está. E então, quando os tigres e os leões tentam caçá-lo, ele não tem esse tipo de chifres. Outros têm chifres, mas a força deles não está nos chifres. Pois esse aqui é muito, muito vulnerável. O que ele procura, talvez ele confie em sua velocidade, número 1.
Número 2, ele confia na água. Agora, quando ele vê água, ele não está procurando por água rasa, porque os leões também podem andar na água. Mas os leões não nadam. Então a água que ele procura não é água rasa. Ele procura por águas profundas. Uma vez que ele entra no fundo, ele é capaz de submergir. Você vê apenas o nariz. E se este animal estiver na água, você poderá ver apenas o nariz. Você pode nem conseguir identificar se é um animal. E ele pode ficar lá por horas. Então, quando está em apuros, ele procura por água. E águas profundas, não as rasas. Uma vez que ele entra em águas profundas, então ele pode cantar esta música nigeriana. Leva-me embora. É uma canção. Leva-me, visual. Porque se trata de um tipo de animal diminuto. E as pernas de trás realmente o ajudam a ser capaz de nadar. Então, no meio de um rio, os leões simplesmente não chegariam nem perto. Esta é uma imagem de vulnerabilidade e dependência. O trabalho que fazemos, irmãos, nós até precisamos salvar a nós mesmos e aos nossos ouvintes. As vulnerabilidades são para isso. Mas o Senhor, que é todo-poderoso, está sempre nos chamando e nos chamando para o profundo. Uma vez que caminhamos apenas pelas margens, nossos predadores podem ter vantagem sobre nós. Mas quando entramos no profundo, é onde estaremos mais seguros e seremos mais eficazes. Um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Meu desejo sincero é que, quando terminarmos esta palestra, tenhamos desejado saltar no profundo. É aí que o Deus Todo-Poderoso terá acesso a você. Agora não será a sua força, mas a sua força será a água em que você está confiando. E onde quer que a água do Espírito leve, haverá vida. Onde quer que a água do Espírito leve, haverá vida. Salmo 63, versículo 8. Vamos ler da versão King James. Salmo 63 e versículo 8. A minha alma te segue de perto. A tua destra me sustenta. A minha alma te segue de perto. Então isso, o paradoxo é que a mão direita de Deus está segurando esta pessoa cuja alma está perseguindo a Deus intensamente. É como Deus segurando sua mão direita e apenas tentando, acenando para ele ver. Siga e persiga intensamente. Então Deus lidera, mas Ele quer que essa pessoa venha. E este está dizendo que minha alma está te perseguindo intensamente. Oramos para que nossa alma comece a perseguir a Deus intensamente. Como servo, o que o servo deseja não é o santuário, mas o próprio Deus. Vamos seguir de perto e vamos perseguir a Deus intensamente. Agora, se a mão de Deus está segurando esse sujeito que está perseguindo a Deus intensamente, então é Deus quem o está preparando para vir. Deixe-me fazer esta afirmação. Buscamos a Deus porque, e somente porque, Ele primeiro colocou um anseio dentro de nós, que nos estimula à busca. A busca. A mão estará te chamando para vir. O Espírito e a noiva sempre dirão, venha. Deus está sempre nos chamando. Como na profecia que ouvimos, às vezes estamos ocupados demais. O impulso de buscar a Deus se origina no próprio Deus. Mas a ação desse impulso é o nosso seguir firme após Ele. Pois é Deus quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar de seu bom prazer. Então, o impulso de ir firme atrás de Deus é sempre originado por Deus. Ele quer, Ele espera ser desejado. Pena que com alguns não somos muitos de qualquer forma. Ele espera tanto tempo em vão. E parece que não o desejamos. Deixe-me esclarecer isso a partir do Novo Testamento. Um texto muito popular, Lucas capítulo 5. Vou ler apenas os versículos 4 e 6. Lucas 5, 4 e 6. Quando ele terminou de falar, disse a Simão,
vá para águas profundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: agora prestem atenção à sua resposta. Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por que o Senhor diz, eu lançarei as redes? Deixa-me dizer isto, irmãos. Trabalho duro é bom. Mas trabalho duro sem agir sobre a perspectiva de Deus pode ser esforço perdido. Trabalho duro é bom. Mas trabalho duro sem agir sobre a perspectiva de Deus pode ser esforço perdido. Agora o versículo 6 diz diferente. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar. Quando lançaram a rede no fundo, tiveram uma colheita farta. Pedro teve uma colheita farta. Mas todo o crédito é de Jesus. Por quê? Porque é o impulso para águas profundas se originou dele. Então, embora Pedro tenha pego muito peixe, o crédito é do mestre. Ele trouxe o impulso. Pedro sabia disso muito bem, porque apesar da pesca, era isso que ele buscava. Quando ele viu que Jesus estava se afastando, a Bíblia diz no versículo 11 que ele deixou os peixes e os seguiu. Isso é para reconhecer o fato de que sem esse homem podemos ter anos desperdiçados. Tempos perdidos e até oportunidades. O profundo chama pelo profundo. O profundo chama pelo profundo. Apenas lance a rede no profundo. Então os peixes apareceram. Vejam, irmãos e irmãos, a superficialidade é a maldição da nossa era. Apenas tentar ficar confortável na margem é a maldição da nossa era. Não existe pescador que vá pegar tubarões apenas na margem. Não é lá que os peixes grandes estão. Deve ser no profundo. Se você os quer, então você tem que entrar no profundo. Esta é a minha declaração mais importante no que diz respeito a esta mensagem. A necessidade desesperada de hoje não é de um número maior de pessoas inteligentes ou talentosas, mas de pessoas profundas. Sim, reflitam sobre isso por um momento. A necessidade desesperada de hoje não é de um número maior de pessoas inteligentes ou talentosas, mas de pessoas profundas. Tem esse jovem que foi para o seu posto, pronto para fazer proezas, mas logo descobriu que não estava fazendo as incursões que imaginava. Ele estava bem frustrado e então comentou: eu tenho pregado direito. Realmente não me faltou o que dizer, mas o meu povo parece não estar respondendo. Ele se justifica. Tenho feito o meu melhor, mas não estou tendo resultado. O meu povo parece não estar respondendo. Não me falta o que dizer, mas o meu povo parece não estar respondendo. O que está errado, na verdade? O que eu quero sugerir a vocês é que se trata de falência espiritual. Falência espiritual. Não há falta do que ele tem para pregar. Mas o que ele tem não possui profundidade e substância. Às vezes podemos prosperar no carisma e tudo mais, mas isso não funciona. Não se trata de carisma. Trata-se de profundidade e substância. Profundidade e substância. A falência espiritual gera frustração tanto no pregador quanto em seus fiéis. A falência espiritual gera frustração tanto para o pregador, às vezes nos desesperamos com as pessoas. Então, queremos descobrir se os demônios neste tempo específico são mais fortes do que de onde você veio. Vejam, é apenas por causa da capacidade espiritual e do estado do pregador. Estamos juntos? A falência espiritual gera frustração, tanto no pregador quanto em seus fiéis.
Tozer fez esta declaração há muitos anos e eu quero trazê-la à nossa atenção. Apenas preste atenção nesta, filha. É algo solene. E um escândalo nada pequeno no reino, ver os filhos de Deus passando fome sentados à mesa do Pai. Algumas pessoas podem estar sentadas à mesa de seu pai, e este pai é o Deus Pai. Estamos à sua mesa, mas estamos morrendo de fome. Pois não são meras palavras que nutrem a alma. Mas o próprio Deus, como a corça e o salmista, ele não estava ansiando pelo santuário, ele estava ansiando pelo próprio Deus. E até que os ouvintes encontrem Deus em experiência pessoal, eles não estarão melhores por terem ouvido a verdade. Hoje não gostamos da verdade, mas nossos membros continuam com fome. Porque é a profundidade e a substância do pregador. Agora, David Watson foi um renomado evangelista e pastor, era um homem britânico. Ele morreu bem jovem. Ele narrou essa história em seu livro, Eu Creio na Igreja. É um livro muito bom. Você pode querer encontrar uma cópia e ler. Deixe-me apenas trazer algumas citações deste livro. Ele disse: quando me mudei para York em 1965, fui a uma das 12 igrejas potencialmente redundantes da cidade. A congregação havia sido reduzida a um punhado leal, mas minúsculo. A oferta total era em média de 2 libras por domingo e a perspectiva era sombria. No meu primeiro dia oficial na paróquia, tive que escoltar o comitê de usos de igrejas redundantes pelo prédio, pois estavam considerando usos alternativos para a propriedade. Quando finalmente foi fechada como um local de culto, haviam nos dado um ano de carência. O presidente do comitê me chamou de lado. Você honestamente acha que esta igreja tem algum futuro? Ele perguntou. Eu respondi no que pode ter parecido uma postura vinda de um clérigo jovem e entusiasmado. Eu acredito que se alguém realmente pregar o evangelho simples de Cristo, confiar no poder da oração e abrir sua vida para a renovação do Espírito, esta igreja estará cheia em pouco tempo. E pela graça de Deus, essas palavras se tornaram realidade. Ele foi capaz de mudar a situação. A igreja que ia ser fechada por causa da presença dele lá. Eles não a fecharam. O que causou a mudança? O que causou a mudança? Agora, eu tento sugerir alguma resposta na tela. O que trouxe a mudança? A profundidade e o peso do seu espírito. Como ele mesmo abriu sua vida para a renovação do Espírito de Deus. O abismo, irmãos, chama o abismo. Agora, ele mesmo abriu sua vida para a renovação do Espírito de Deus. E ele tem profundidade. Então, aquela igreja fantasma, supostamente fantasma, foi revivida por sua presença. Grande homem, a profundidade do seu espírito. A profundidade do seu espírito. O abismo chama um abismo. Agora, profundo descreve algo que se estende muito para baixo. Algo que se estende muito para baixo. Profundo descreve algo profundo ou algo intenso. Algo profundo ou algo intenso. Profundo está falando sobre algo complexo. Algo complexo. Profundo está falando sobre algo localizado interiormente. Efésios 3,16, que diz que sereis fortalecidos com poder no homem interior. Agora, quando você vê um pregador, seu físico pode sugerir algo, mas seu poder reside nele. Você não pode vê-lo, esse é latente. Você não pode vê-lo. Devemos ser fortalecidos com poder no profundo. Nas profundezas.
Sabe, às vezes temos que nos arrumar bem. Gastamos muito tempo com nossas gravatas. Checamos nossa aparência, nossos sapatos e tudo mais. Lembro que um dia usei um sapatilhão. E aos meus olhos ele parecia muito bonito. Então eu estava indo pro PRWC, a TOEIC. E então, quando eu estava saindo do carro, coloquei a perna para fora. Mas o rapaz que estava tentando me ajudar não disse nada sobre a minha perna. Meu sapato, fui até o apóstolo Diaciado. Eu cumprimentei. Pensei que, pelo menos por ser meu amigo, ele comentaria sobre o sapato. Ele não comentou nada sobre o meu sapato. Então eu disse a mim mesmo, que bobagem a minha. Gastei tempo com o sapato, sem saber que ninguém estava prestando atenção nele. O que eles querem é o que você tem a dizer. Irmãos, um abismo chama outro abismo. O profundo chama o profundo. Eles nem ligaram para mim. Ninguém. Acho que desde aquele dia eu nunca mais usei aquele sapato. Eles me fizeram perder as esperanças naquele sapato. Desde aquele dia eu passei a vestir qualquer coisa. Quando falamos sobre o profundo, estamos sugerindo ausência de superficialidade ou grande significado. Oro para que todos sejamos tão significativos que não possamos ser ignorados. Nosso desejo por Deus, se for genuíno, deve nos levar da vida superficial para suas profundezas. Se o seu desejo por Deus for genuíno, e esse desejo é criado em todos nós, pois aquele que buscamos é o mesmo que continua nos atraindo para si. Temos que seguir esse desejo. Mas se for genuíno, fará você sair da superfície e ir para o profundo. Um desejo ardente deve estar presente, ou não haverá manifestação de Cristo ao seu povo. Ele quer, ele espera ser desejado. Deve haver esse desejo ardente. Caso contrário, não veríamos Cristo caminhando entre nós. Agora, aproxime-se dos santos homens e mulheres do passado, e logo verá e sentirá o cerne do desejo deles por Deus. Eles clamavam por ele, oravam, lutavam e o buscavam dia e noite, em tempo e fora de tempo. E quando o encontravam, o encontro era ainda mais doce por causa da longa busca. Suas almas foram saciadas. Eles choram por ele, eles gemem por ele, eles passam tempo sem comer. Eles o buscam nas Escrituras. E quando o encontram, suas almas são saciadas. Vamos voltar a A.W. Tozer. Ele disse algo muito importante. A pessoa que tem a Deus como seu tesouro tem todas as coisas em um. E esse um é com O maiúsculo. Tudo no único Deus. Se você tem a Deus como seu tesouro, você tem tudo em um. Então vamos buscá-lo. Muitos tesouros comuns podem tê-lo negado. Ou, se lhe for permitido tê-los, o prazer neles será tão moderado que eles nunca serão necessários para a sua felicidade. Você vai procurar homens espirituais. Eles podem ter o que você chama de prosperidade, mas eles não segurariam velas. Elas não significam nada para eles. Então, eu andei em Oboase. Eu continuei em Sibasa. Então, quando chegamos à África do Sul e tive um carro, não era nada para mim, a mantia. Essas coisas, sabe? Sempre falo sobre o dia em que fui nomeado apóstolo. Como eu fiquei decepcionado. Porque eu achava que, ao se tornar apóstolo, você sentia algo. Talvez que você andaria no ar. Então, quando eu cheguei em casa, disse, Mary, apóstolo, é isso? Vocês deem? Eu não estava me sentindo uma apóstola. Não. Então, eu ia lá e pegava o papel branco. Então, eu li o meu nome. Eric Niamek. Eu aceito isso. Mas eu não sinto nada.
Aí percebi que, quando vou perante Deus em retiros, o que sinto é melhor do que no dia em que virei apóstolo. Então percebi que se eu me apegar ao título de apóstolo, então me afastar daquele que me dá essa alegria, eu vou acabar rindo da minha própria desgraça. Vamos que as coisas profundas. Um abismo chama outro abismo. O profundo realmente chama o profundo. Precisamos ter fome das profundezas de Deus. Investigar a Deus, assim como outros pesquisam sobre a água, eles pesquisam sobre minerais. Engenheiros tentam sondar a aproximação. Pessoas ficam em seus computadores dia e noite pesquisando. Agora, se pudermos combater o mundo hoje, também precisamos pesquisar sobre Deus. Profundo, um abismo chama outro abismo. Romanos 11, versículo 33. Deixe-me lembrá-los, a Bíblia diz: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Vamos em frente. Vamos pesquisar sobre Deus. Vamos aprofundar isso. E vejamos o que Deus pode fazer conosco. Irmãos, um abismo chama outro abismo. Se você não é presbítero, nem membro da igreja, e escolhe ser pastor, então o convite é para você. Pois alguns presbíteros são tão profundos. Alguns irmãos são firmes nas coisas de Deus. Você não tem desculpa. Um abismo chama outro abismo. É preciso ser intenso em nossa busca por Deus. Precisamos do conhecimento do Santo. Para termos a mente de Cristo. Precisamos do conhecimento do Santo para termos a mente de Cristo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A Bíblia diz que eles serão fartos. Quando estivermos cheios e transbordando, as pessoas beberão do nosso poço e não terão mais sede. As pessoas têm fome. Beber do nosso poço. Uma das melhores canções que recebemos nos últimos anos, e que eu pessoalmente gosto, é esta canção em Twi. Faça de mim um poço profundo, um poço de águas claras e puras, do qual se possa tirar água fresca e abundante para todos aqueles que têm sede, para aqueles que caminham cansados sobre o sol escaldante e buscam alívio. Faça de mim um poço generoso, sempre pronto a oferecer o que tenho de melhor, para saciar a sede dos que precisam, busca de água. Para aqueles que têm sede, para todos que sentem uma profunda necessidade em seu coração, prepara-me, meu Deus, prepara-me com tua graça e tua misericórdia. Prepara-me, Espírito Santo, prepara-me com teu poder, tua presença e tua sabedoria. Faça de mim um poço, um verdadeiro poço de águas vivas, do qual se possa tirar água fresca, pura e abundante, para saciar a sede daqueles que buscam, daqueles que necessitam, daqueles que clamam por ti. Que eu seja preparado, moldado e transformado para servir como fonte de vida, esperança e renovação para todos ao meu redor. Faça de mim um poço profundo e generoso, do qual se possa tirar água fresca e pura, sempre que for necessário. Para aqueles que sentem sede em seu coração, quero dizer a vocês, meus irmãos, que há sim um poço dentro de cada um de vocês. Há um poço em vocês. João capítulo 4, versículos 13 a 15. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas deixe-me ler o versículo 14 da King James. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. E então o versículo 15 diz que a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui tirá-la. Agora, ouçam, as mulheres estão por aí e Jesus se foi. Mas a água ele a deixou nos corações daqueles que creem dele, para que tais mulheres possam sempre vir e beber, e não terão mais sede. Não terão mais sede. As mulheres estão lá. A água que eu der será um poço dentro de vocês.
As pessoas desejam essa água em vocês, para que não tenha mais sede. Deus espera de nós. E do nosso interior fluam rios de água viva. Agora, ele disse que o que está em vocês é um poço. Ele não disse rio, mas no último dia da festa, Jesus disse: quem vier a mim, do seu interior, do poço, fluirão rios. Como isso vai acontecer? Deixe-me sugerir algo. Gênesis capítulo 7. Como esse poço pode então se tornar um rio a fluir? Gênesis capítulo 7, lemos 11 e 12. Agora, quando Deus destruiu o mundo no tempo de Noé, é assim que a Bíblia relata. No ano 600 da vida de Noé, no dia 17 do segundo mês, naquele dia, todas as fontes do grande abismo se romperam. E as comportas do céu se abriram. Então, nesta terra em que estamos pisando agora, há água escondida em seu ventre, sob nossos pés. Então, Deus, em sua infinita sabedoria, abre o poço para que a água possa surgir. E depois, ele também abre o topo, permitindo que a água venha à superfície. Assim, testemunhamos esse milagre acontecer diante de nós. Então, enquanto chovia, a água também jorrava da terra. Os dois causarão uma inundação. Os dois, com certeza, causarão uma inundação. Agora, o que está no seu interior? É o seu interior. Ele precisa ser cultivado diariamente. E então, ao esperar em Deus, como aconteceu no cenáculo de vez em quando, a chuva virá. Os dois causarão uma inundação. E do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva para saciar a sede de pessoas como a mulher samaritana. Um abismo chama outro abismo. Mas eu quero dizer, irmãos, que a vida profunda é para todos nós. A vida profunda não é exclusividade de ninguém, nem dos apóstolos, nem dos profetas. A vida profunda não é exclusividade do clero, mas é também para os leigos, para a realeza, para a nobreza e para o povo comum. É para todo mundo. É para feirante, é para o encanador, é para o designer, é para o engenheiro, é para o agricultor, é para o desenvolvedor, é para o médico, é para os políticos como William Wilberforce, é para todos. É para diplomatas como Daniel. A vida profunda é para todos. Se você desejar e seguir a Deus fervorosamente, Deus não fará acepção. Ele não diria que é porque você não é um apóstolo. Não. A Bíblia diz, eu busco por um homem. Só isso. Só isso. Eu busco por um homem. Vejam, os exemplos de indivíduos, tais indivíduos, o povo comum, eu diria, e os leigos estão repletos nas Escrituras. Ora, as pessoas que tanto reverenciamos eram pessoas que não eram sacerdotes. Por exemplo, Moisés. Arão era um sacerdote. Mas a Bíblia diz que o tipo de milagres que Deus operou pelas mãos de Moisés, ele não fez com nenhum outro ser humano, exceto com o Mestre Jesus. E a Bíblia chamou Moisés de profeta. Quem ordenou profeta? Mas a Bíblia o chamou de profeta. Por quê? Ele operava a partir da perspectiva de Deus. Abraão não era um sacerdote. Ele era um fazendeiro. Se preferir, ele era um homem de negócios. Mas Abraão era um amigo de Deus. Ele era um profeta. Daniel era um diplomata. Muito profundo nas coisas de Deus. Ele não era um sacerdote. Então, quando não tomamos o que nos pertence, outras pessoas podem ser usadas por Deus. Profundo. Nós apenas clamaremos pelo profundo. Isso clama pelo profundo. A vida profunda não é para todos. É para todos que têm uma visão ardente de Deus, que os cega para todas as realidades concorrentes. Apenas guarde isso. A vida profunda é para todos que têm uma visão ardente de Deus, que os cega para todas as realidades concorrentes. Eles buscam o próprio Deus contra qualquer outra realidade concorrente, não? Eles se levantam e buscam a Deus. E eles vêm com Deus. Eles carregam a unção. Eles descem da montanha como Jesus desceria, no espírito e em poder.
Que o Senhor nos abençoe com uma vida mais profunda. Que o Senhor abençoe nosso espírito com vida profunda, um desejo pelas coisas eternas. Desejo pelas coisas eternas. Esses indivíduos com profundidade em Deus são frequentemente descritos como profetas, porque falam e vivem do ponto de vista de Deus, enquanto se baseiam nele. Eles são intensamente dedicados a Ele. Eles vivem uma devoção pura, sem restrições e sem concessões. De vida ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de tudo. É isso que a Bíblia diz. Agora, quando você não vai às profundezas, você não pode subir ao mais alto. Jesus nos deixou como exemplo. Efésios 4, por favor, dos versículos 8 e 10. Efésios 4, 8 e 10. Por isso diz, quando ele subiu ao alto, levou muitos cativos e deu dons ao seu povo. Versículo 9. O que significa ele subiu? Senão que também desceu às regiões terrenas mais baixas. Agora, o 10 é muito importante. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todo o universo. Agora, se você quer mesmo ser relevante, então vamos aprender a ir para o profundo. E então, das profundezas de Deus, Deus nos levantará e nos tornará todos relevantes. E a nossa igreja, muito relevante. Então eu desejo um amém para isso. Amém. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de tudo. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Só quero usar Daniel como um exemplo para a vida mais profunda. Este Daniel foi trazido da Babilônia, como um dos escravos. Ele viveu e serviu a muitos dos reis persas, 4 ou 5 deles. Ele era um diplomata, não um sacerdote, mas era profundo nas coisas de Deus. Um dia, o rei Baltazar deu uma festa e viu uma mão escrevendo na parede. Ele ficou perplexo, porque os magos e os encantadores e os astrólogos se aproximaram. Eram as pessoas que ele conhecia na época. Eles não conseguiam ler nem interpretar o que estava ali. Então veio a rainha-mãe. Vamos ouvir o que a rainha-mãe diz. Versículo 10. Agora, prestem atenção. Vou ler um trecho considerado. A rainha, ouvindo as vozes do rei e dos seus nobres, entrou no salão do banquete. Que o rei viva para sempre, disse ela. Não se assuste, não fique tão pálida. Não fique. O próximo versículo. Existe um homem no seu reino que tem o espírito dos deuses santos, não sobre ele, nem atrás dele, mas nele. No tempo de seu pai, descobriu-se que ele tinha percepção, inteligência e sabedoria, como a dos deuses. Seu pai, o rei Nabucodonosor, o nomeou chefe dos magos, encantadores, astrólogos e adivinhos. O próximo versículo. Ele fez isso porque Daniel, a quem o rei chamava de Beltesazar, demonstrou ter uma mente aguçada, conhecimento, compreensão e também a habilidade de interpretar sonhos e explicar enigmas. E resolver problemas difíceis. Chamem Daniel. Ele lhe dirá o que a escrita significa. Homem muito, muito importante. Versículo 13. Então Daniel foi levado perante o rei, e o rei lhe disse: Você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Isso é muito, muito desrespeitoso. Muito, muito desrespeitoso. O rei estava tentando mostrar o seu poder. Você não consegue ler, mas alguém lê. Então você é um deles. Dizer apenas, você é um deles, significa, você é um dos escravos? Talvez a essa altura eles até os tivessem tornado eunucos. Mas vamos ouvir Daniel. O próximo versículo 15. Não, 14.
Ouvi dizer que o Espírito dos deuses está em você e que você tem discernimento, inteligência e sabedoria excepcional. Os sábios e encantadores foram trazidos à minha presença para ler esta escrita e me dizer o que significa, mas não puderam explicá-la. Agora ouvi dizer que você é capaz de dar interpretações e resolver problemas difíceis. Se você puder ler esta escrita e me dizer o que significa, será vestido de púrpura, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro governante mais importante do reino. Essas coisas não empolgam as pessoas espirituais. Ouçam o versículo 17. Então Daniel respondeu ao rei: pode guardar os seus presentes para si e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, lerei a escrita para o rei e lhe direi o que ela significa. Agora, na primeira vez que ouvimos falar dele tentando interpretar um sonho, ele teve que ir e voltar porque não conseguia. Simplesmente saber o que estava na cabeça de Nabucodonosor. Então ele disse: tudo bem, apenas peça um tempo. Vamos orar. E Deus revelou esses mistérios a ele. Mas desta vez, ele está tão profundo. Ele não precisa. Não é daquele jeito que fomos e voltamos. Não, não, não. Imediatamente ele leu e interpretou. Imediatamente. Irmãos, ao passarmos de uma fase para outra, não nos gloriemos em carregar as velhas anotações conosco e reclamar dos novos temas. O abismo chama o abismo. Se eu ainda estivesse pregando, da boa se sabe, a essa altura, quantos de vocês estariam me ouvindo? O abismo chama o abismo. O abismo chama o abismo. A última vez que acordei, meus olhos estavam vermelhos. Minha esposa disse: não, não. Dessa hora, né? Na minha não, eu tenho. É de bia na mesa de bi. Nós de bia. E de flagware, de flagware. Qual foda anúncio a Codebi? Não, o abismo chama o abismo. Meus irmãos executivos, eles nos elogiam. Mas agora, eles estão dizendo que querem que vocês se aprofundem e nos tragam alguma revelação, alguns recursos. Digam-nos o que Deus tem para a igreja. Digam-nos, apóstolos. Não é uma questão de senta e levanta. Esses jovens vieram até nos 6. Não fiquem exibindo seus músculos para eles. Você nunca sabe quem vai ser o seu chefe. Treinas bem. Não é uma questão de, você não sabe disso? Todos sabemos que você é o chefe da área. O que você tem? O abismo chama o abismo. O abismo simplesmente chama o abismo. O abismo chama o abismo, irmãos. Fique com o seu presente. Eu não preciso disso. De onde esse diplomata tirou todas essas coisas profundas? A resposta é de Deus. A resposta é simplesmente de Deus. De onde esse escravo, de onde esse garotinho tirou tudo isso? A resposta é Deus. E ele cresceu nisso com o Bento. Essa vida mais profunda exige uma disciplina intensa para produzir uma vida interior forte. Disciplina intensa para produzir uma vida interior forte, exercendo nossa própria vontade. Para fazer o que é certo ou viver acima de qualquer suspeita. Pode ser uma tarefa árdua. Não. Faça isso, não faça aquilo. Não. Mas a vida mais profunda produz uma vida interior forte, que ajuda a nossa pureza. Essa vida mais profunda, ela produz uma vida interior forte, que ajuda a nossa pureza. Quando você torna a árvore boa, seus frutos serão bons. Vejamos a prática da disciplina que cria profundezas interiores. Lições do profeta Daniel. A prática da disciplina que cria profundidade interior. Lições de Daniel. Vou pegar a primeira. Ele era consistente no que fazia. Ele era muito consistente, a ponto de orar 3 vezes ao dia. E quando o decreto foi emitido, ele ainda mantinha a constância.
Ele era muito, muito constante. Se ele sabe que não comemos isso, não importa se está em Jerusalém ou na Babilônia, ele não comerá. Ele era assíduo na oração, no jejum e tudo mais. Vejam, o segredo do impacto é a constância. Segredo do impacto. O segredo do verdadeiro impacto é a constância. Agora, quero convidá-los a esta disciplina, que nos levará às profundezas. Mas quero que saibam que, se querem causar impacto, devem ser constantes em sua decisão nesta manhã. Número 2. Ele era intenso no que se comprometia a fazer. Ele era muito intenso, muito, muito intenso. Ele esperou em Deus. Às vezes por 21 dias, por 10 dias, ele era muito intenso. Agora, ouçam, conseguem encontrar um homem que apenas se coloca diante de Deus e a guerra no céu em seu favor? O homem se ajoelha e o céu faz uma declaração e um decreto, e toma decisões a respeito dele. Ele ainda está orando, enquanto os anjos estão lutando. Agora, quando o anjo veio a ele, as pessoas ao seu redor não conseguiram ficar de pé. Ele mesmo não conseguia ficar. As pessoas estavam tremendo. E ele mesmo estava queimando. Agora, este é o encontro com anjos, encontro com seres celestiais. Ele era bem intenso no que estava fazendo. Agora, se você é um pastor, esses 14 dias de jejum são apenas para nos ajudar a adaptar a prática. Quando indivíduos em nossa igreja começam a jejuar, 14 dias. Pastores estão jejuando, 14 dias. Não diga 30 dias para todos os membros da igreja. Você faz 30 dias. Deixe-nos fazer 7 ou 12. Poupe-nos um pouco. Ajude-nos a crescer. Você faz os 30 dias. Quando indivíduos na igreja começam a orar intensamente, jejuar intensamente, estudar intensamente, é aí que nossa igreja será mais forte. É aí que a igreja será mais forte. Número 3. Ele dedicou tempo para examinar as Escrituras e as buscou profundamente, a ponto de compreender as Escrituras. E o que Deus tinha para Jerusalém, os tempos e as estações, ele passou tempo nas Escrituras. Qual foi o resultado? Ele foi considerado fiel em seus caminhos. Considerado fiel em seus caminhos. Sua profundidade de espiritualidade afetou seu caráter também. Isso produziu nele um espírito excelente. Isso afetou os seus caminhos. Ele foi fiel em seus caminhos. Número 2, os resultados. Ele era uma pessoa importante. Muito, muito influente. Chamem por ele. Chamem por ele. Número 3, ele era talentoso. Ele era uma pessoa talentosa. Ele operava no sobrenatural. Ele era muito inteligente também. Tudo isso se encontra em Deus e em sua busca intensa. Número 4, ele conhecia as Escrituras e o que Deus disse sobre Israel. Ele sabia, e o principal, ele era um homem justo. Ele era um homem justo. Ezequiel 14:14. Deixe-me lembrar alguns de vocês disso. Mas podem anotar. Daniel 6:3-4. Quando os seres humanos quiseram achar falhas nele, mas não conseguiram. Mas vamos ler Ezequiel 14:14. Mesmo que esses 3 homens, Noé, veja o nome desse homem, Daniel e Jó, estivessem nela, eles só salvariam a si mesmos por sua justiça, declara o soberano Senhor. Ele era um homem justo, e Deus atestou que ele era um homem justo. De onde ele quer isso? Das profundezas de Deus. Um abismo chama outro abismo. Quando encontrarmos Deus, seremos transformadas. Agora, digamos que Deus é esta bandeira que está aqui. A Bíblia diz que de glória em glória Ele está nos mudando. Sua semelhança e imagem são aperfeiçoadas em nós. O que isso significa é que, ao irmos para Deus, de glória em glória, Ele nos muda. E sua semelhança e imagem estão se aperfeiçoando em nós. Então, a igreja deveria ter uma glória cada vez maior. Pois ao irmos para o soberano, sua semelhança e imagem se aperfeiçoarão em nós. De glória em glória, Ele estará nos transformando.
Mas às vezes só nos gloriamos no título de pastor, mas temos pouco a ver com Deus e as profundezas das coisas dele. Deixe-me tentar concluir de maneira cuidadosa com este vídeo e esta declaração de R.T. Kendall. O que você diria para o jovem R.T. Kendall? Se você fosse, acredite em mim, eu ficaria satisfeito. Diria aos jovens ministros, eu não recomendaria o seminário. Eu penso em Atos 4:13. Quando os saduceus viram a ousadia de Pedro e João, ficaram maravilhados. Notem que eles eram iletrados, mas tinham estado com Jesus. Meu conselho para qualquer um, 2 coisas. Conheça a sua Bíblia e ore muito. Sim, é isso. Conheça a sua Bíblia. O que me preocupa, J. John, as pessoas não conhecem suas Bíblias. Muitos pregadores, a única vez que leem a Bíblia é quando querem um sermão. E eles não conhecem a palavra. As pessoas não conhecem a palavra. Se eu tivesse um legado, meu desejo mais profundo é que eu tivesse esse legado de que as pessoas começassem a levar a Bíblia a sério. E quando oramos, passamos a conhecer os caminhos de Deus. 2 coisas que Deus quer que conheçamos: sua palavra e seus caminhos. Sua palavra, a Bíblia. Como você conhece os caminhos de alguém? Passando tempo com essa pessoa. Louise conhece meus caminhos. Meu filho, TR, conhece meus caminhos. Você conhece um pouco dos meus caminhos. Quanto você ora? Então, minha palavra, eu não posso enfatizar isso o suficiente. Que bom que você perguntou. Conheça a sua Bíblia e ore muito, e Deus o usará para superar todos os doutorados e diplomas de seminário. Uma das coisas que me motivou a fazer o doutorado foi para eu ter a liberdade de falar sobre isso. Porque outras vezes, quando você não tem, eles te descartam. Não ligue para ele. E você não pode me descartar. Você não pode me descartar. Ninguém pode me descartar. A questão não é sobre doutorados. Conheça sua Bíblia e ore muito. Doutorado não expulsa demônios. Agora, você pode ter um doutorado em teologia, mestrado e tudo mais. Isso é bom. Estamos tentando garantir que cada pastor na igreja de Pentecostes tenha pelo menos um bacharelado. Nós o atualizamos do diploma para o bacharelado. Quantos de vocês têm bacharelado em teologia? Deixem-me ver suas mãos. São muitos. E é um projeto que estamos fazendo. Estamos patrocinando vocês. Agora, este R.T. Kendall é um renomado e respeitado teólogo, autor consagrado e palestrante experiente, amplamente reconhecido por seu ministério dinâmico, envolvente e ensino instigante, que inspira e transforma vidas. Ele nasceu em Kentucky. Ele é americano. Ele tem vários diplomas, ele disse, incluindo doutorado em filosofia pela Universidade de Oxford. Ele serviu como ministro sênior da Capela de Westminster, em Londres, de 1977 a 2002. Vejam quanto está em. Se você for convidado para ser um pastor nesta igreja, significa que você é um grande homem. Você tem conhecimento, tem diplomas e sabe como entregar. E sendo da América, ele serviu lá. Então, ele não pode estar desprezando a educação. Não é isso que ele está dizendo. Ele diz que não recomendaria o seminário. Não quer dizer que seminários não sejam importantes. Não. Não é isso que ele está dizendo. Mas o que ele está tentando dizer? Um homem assim não pode estar desprezando a educação.
Mas após tantos anos caminhando com Deus, em sua velhice, ele diz que não recomendaria isso. E sim, duas coisas. Conheça a sua Bíblia e ore muito. Ele diz que há muitos pregadores que só recorrem à Bíblia quando vão pregar. E eu concordo com ele. E alguns oram muito pouco. Eles não oram muito, por isso não conhecem os caminhos de Deus. Hoje você não pode dizer que deixa aquele homem ignorante calar a boca. Eu não sou ignorante. Mas eu não vou usar o doutorado para nada. Talvez eu tenha chegado até aqui sem doutorado. Eu não preciso dele. Mas para eu ter a coragem de dizer coisas assim, para que conforme esta igreja ganhe mais conhecimento, não dependamos da educação. Quando fiz meu mestrado na Universidade de Legon, um dos nossos professores, que era de uma certa igreja bastante renomada, me chamou para conversar. De uma certa igreja renomada, um dos líderes me chamou de lado e disse com bastante seriedade: eu vi claramente que muitos de vocês, membros da sua comunidade, estão vindo para cá ultimamente, buscando algo novo. Então ele me perguntou, para quê? Então eu disse, por quê? Então ele disse que sente que muitos deles não levam jeito para isso, não são bons o suficiente. E então ele disse, espero que vocês não repitam o nosso erro. Que erro? Ele diz, quando todos nós começamos a focar só no estudo, mas nós estamos contando com vocês. Espero que não repitam o nosso erro. A educação é boa, mas não é disso que precisamos para a obra de Deus. E isso vai ajudar, mas o que importa é a palavra e o Espírito. E neste ano do Evangelho e do poder do Espírito Santo, irmãos, vamos elevar o nosso nível. Conheçam a Bíblia e orem muito. Conheçam a Bíblia e orem muito. Ele está chamando pessoas que tenham profundidade nas coisas de Deus. Ele não está desprezando a educação. Eu também não estou desprezando a educação. Não. Mas ele chama pessoas que tenham profundidade em Deus. Sua vela do altar busca por pessoas com peso. Pessoas que tenham substância, peso. Não apenas pessoas de conhecimento, de experiência e carisma, não. Homens de peso nas coisas de Deus. Um povo em quem o próprio Deus se revelou. É desse tipo de gente que Alt Candy está falando. Porque se for por diplomas, não se pode dizer que a educação não é necessária. E eu também não posso dizer isso. A inteligência é boa, mas inteligência diante de quem? Do diabo. Deus o criou cheio de sabedoria. Quando ele estava caindo, eu não ouvi isso. A Bíblia não diz, ei meu amigo, venha cá, deixe-me tirar a sua sabedoria. Então esse pouco estudo que temos não pode detê-la. Precisamos de algo das profundezas do Todo-Poderoso para avançar esta igreja. Vamos estudar. Vamos ter muitos professores. Vamos ter muitos doutores. E isso vai nos ajudar, mas é apenas um suporte. É apenas um suporte. Eu me fiz entender? Sim. Em Cristo Jesus, a Bíblia diz que havia a plenitude da divindade corporal. Agora, quando viam, podiam pensar que ele era o filho do carpinteiro. Mas a plenitude de Deus habitava nele, e os demônios o temiam. Estevão estava esperando. A Bíblia diz que ele era cheio de sabedoria e fé. Ele era cheio do Espírito Santo e de poder, a tal ponto que o Sinédrio não podia resistir à sabedoria com que ele falava e argumentava. Não. 1 Coríntios 4, versículo 17. Por essa razão, enviei Timóteo a vocês. Ele é como um filho para mim, e eu o amo. Ele é fiel no serviço ao Senhor. Ele os lembrará do meu modo de vida em Cristo Jesus, que está de acordo com o que ensino em toda parte, em cada igreja. Estou enviando Timóteo a vocês, porque Timóteo conhece os meus caminhos. 2 Timóteo 3, versículo 10. Você sabe tudo sobre o meu ensino.
Mas você sabe tudo sobre o meu ensino. Você sabe como eu vivo e pelo que eu vivo. Você conhece a minha fé e o meu amor. Você sabe o quanto eu sou paciente. Você sabe que eu não desisti. Este é Paulo falando sobre Timóteo. Porque ele está dizendo que você sabe tudo sobre mim. Você sabe tudo sobre mim. 5 milagres. Por que ele está dizendo isso? Porque ele diz a Timóteo, você sabe... Ok, deixe-me ler. Eu lhe farei a pergunta. Então, pega o microfone. Então, ora em Turuí. Ele é meu amigo. Hoje ele está todo de preto, gravata vermelha. Então, 2 Timóteo 3,10. Mas você, Timóteo, sabe tudo sobre os meus ensinos, o meu ensino, eu, o apóstolo Paulo, ensinos. Você sabe como eu vivo e pelo que eu vivo. Você conhece a minha fé e o meu amor. Você sabe quanto eu sou paciente. Você sabe que eu não desisti. Porque ele está dizendo que você sabe. Senhora, eu quero sugerir que é porque, como filho, ele trabalhou com ele e entende, e valoriza como. Tá bem. Você tem nos ensinado sobre mentoria. Sim. Zen, ele trabalhou com ele. Ele trabalhou com ele. Porque ele trabalhou com ele. Eles reconhecem que estes não têm instrução. Talvez tenham estado com Jesus, como nossos pais. O que afastou Tigari? Foi a teologia? Foram os diplomas? Nesta era de diplomas, vamos ter os diplomas, mas é apenas um suporte. A coisa real é o conhecimento do Deus da igreja de Pentecostes. Que o Senhor abençoe a cada um de nós e quero convidá-los a ir fundo. Fundo. Bebamos profundamente de Deus. E nossa vida, nossos ministérios e esta igreja irão longe. Deus nos abençoe a todos. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos, enquanto convidamos o apóstolo Fianco Larbi. Todas as minhas fontes estão em Ti, ó Senhor, meu Deus amado, que me sustentam e me fortalecem. Vamos nos colocar de pé, por favor? Todas as minhas fontes estão em Ti, ó Senhor, meu Deus e Salvador. Nada pode satisfazer minha alma cansada, que carrega o peso dos dias e das noites, sentindo-se vazia e exausta, buscando em vão algum alívio ou consolo para esse cansaço profundo que nunca parece ter fim. Todas as minhas fontes estão em Ti. Absolutamente nada pode satisfazer minha alma cansada. Todas as minhas fontes estão em Ti. Todas as minhas fontes estão em Ti, ó Senhor. Todas as minhas fontes estão em Ti, ó Senhor. Nada pode satisfazer minha alma cansada. Só em Ti, ó Senhor, encontro descanso e paz para meu coração. Todas as minhas fontes, toda a minha esperança, toda a minha alegria estão em Ti. Quando estou cansado, é em Ti que encontro força e renovação. Por isso, declaro novamente: todas as minhas fontes estão em Ti, ó Senhor. Nada neste mundo pode preencher minha alma como Tu preenches. Em Ti encontro tudo o que preciso para viver, para seguir em frente, mesmo nos dias difíceis. Todas as minhas fontes estão em Ti. Tu és tudo o que eu preciso, tudo o que meu coração busca e deseja. Nada, absolutamente nada, pode satisfazer minha alma cansada, pois só em Ti encontro descanso e renovação. Todas as minhas fontes estão em Ti, fonte de vida e esperança. Nada pode satisfazer minha alma cansada, pois só Tua presença traz paz e alegria ao meu ser. Todas as minhas fontes estão em Ti. Quando nosso pai estava falando, ele fez algumas declarações importantes. Queremos refletir sobre isso e orar. Buscamos a Deus apenas porque Ele colocou um anseio em nós, que nos impulsiona a essa busca. Deus espera ser desejado antes de se manifestar. A vida profunda não é exclusividade de poucos, mas para todos que têm uma visão ardente de Deus que os cega para todas as realidades concorrentes.
Uma necessidade desesperada hoje não é de pessoas inteligentes ou talentosas, mas de pessoas profundas. Nossa oração, Senhor, é que aumente nosso desejo de sermos vulneráveis e dependentes de Ti. Por favor, abram a boca e comecem a clamar ao Senhor. Clame como alguém que está desesperado. Clame como alguém cuja vida depende de Deus. Clame como alguém que não é nada sem Deus. Paulo disse: minha suficiência não vem de mim mesmo. Tu és a minha suficiência. Ó Senhor, viemos diante de Ti. Estamos desesperados por Ti, ó Deus. Estamos desesperados por Ti, ó Deus, nesta manhã. Clamamos a Ti. Como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a nossa alma anseia por Ti, ó Deus. Sem Ti não somos nada, ó Deus. Sem Ti não somos nada, ó Deus. Precisamos de Ti, precisamos de Ti, precisamos de Ti. Precisamos do Teu poder, precisamos da Tua